Pode não parecer, mas o It, a Coisa, é uma das entidades mais poderosas do universo de Stephen King. Quem diria que um simples palhaço, que é apenas uma de muitas de suas formas, pudesse ser então uma entidade que até mesmo subjuga o seu próprio autor? É nesse vídeo de hoje que eu vou te mostrar os 10 personagens que o It, a Coisa, venceria e os que ele não conseguiria vencer. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos mais um vídeo. E o It, a Coisa de Stephen King é uma história de terror clássico sobre um grupo de 7 adolescentes que se unem na cidade de Derry, Maine, para enfrentar um monstro conhecido como Pennywise, né? O Pennywise então se alimenta do medo humano, tem a capacidade de se transformar em diferentes formas para poder assustar as suas vítimas. Os jovens, né, descobrem então que é basicamente preciso descobrir o passado do Pennywise para poder deter o próprio palhaço. Após então muitos desafios, eles finalmente enfrentam então o Pennywise e acabam então com o reinado eterno do It, a Coisa. Esse é só o resumo com o que acontece nos filmes, pois o que acontece nos livros é algo bem mais sombrio e mais poderoso. E se vocês quiserem saber mais sobre o quão poderoso é o It, a Coisa ou Pennywise do livro, veja esse vídeo aqui que eu fiz mostrando o quão poderoso é o It, a Coisa dos livros. E o Pennywise, ele tem a capacidade então de atravessar dimensões e usar então seus poderes para poder manipular as mentes das pessoas. E ele tem um senso de humor cruel e também ele busca a destruição e a destruição dos seres humanos. Só que ele não vai conseguir destruir a humanidade. Por quê? Porque se você se inscrever aqui no canal agora e manter aquela proteção divina com seu like, Pennywise não vai conseguir destruir nadinha de nada. E para aproveitar também, né, que estamos falando então sobre o It, para você que quer saber mais também sobre o palhaço mais poderoso da ficção e a história que Stephen King criou para ele, vou deixar no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado o livro do It, a Coisa, para vocês comprarem. Não perca tempo, aproveite que esse preço então está imperdível. Vence, Morte do Infinito DC. Independentemente dos perpétuos, tá? Todos eles são poderosos. Todos eles têm suas particularidades e representações. A Morte do Infinito da DC, na minha opinião, ela é a que a mais se consagra como a morte em si, se compararmos com sua irmã na Marvel, né? Os infinitos então são a verdade primais absoluta do multiverso, então incorporam o referido multiverso, que contém então muitos locais além das dimensões, como por exemplo o limbo. Infinitos também são descritos como funções de ondas vivas. Lucius Stark afirmou que a morte pode existir em qualquer criação e que escapar para eles é apenas prolongar o inevitável. A morte é a mais poderosa do que o sonho do infinito e no final da criação ela então reivindicará o sonho do infinito, o último ser vivo do universo, e bloqueará o universo atrás dela. E ela também reivindicou o aspecto do próprio sonho 2 vezes. Mas por mais que a morte seja tão poderosa, que de fato é, né, o It, a Coisa nem mesmo pode então se aplicar o conceito de morte para ele. Afinal, ele transcende tudo isso. Perde Downstreamers, trilogia Marineford. Os Downstreamers são entidades ou seres humanos completamente diferentes, assim como eu já falei sobre eles nesse vídeo que vocês estão vendo os personagens mais poderosos da ficção. Os Downstreamers estão muito acima do conceito de dimensionalidade, tempo e espaço. Os Downstreamers estão criando então o próprio verso. Tudo na série foi criado pelos próprios Downstreamers. A razão pela qual isso acontece foi porque o seu verso ele é um multiverso tipo 4, o que significa que, em termos mais apropriados, ele é um multiverso de um conceito pseudocientífico, algo então que descreve um conjunto de hipotético de universos possíveis, incluindo também o próprio universo em que o vivemos. Um multiverso que tem base na matemática e segue conceitos e princípios matemáticos. Cada universo ele é infinitesimal e é representado por um cardeal Rodin. Esse é um cardeal grande. Cardeal seria então algo principal, algo fundamental de tudo, algo muito além do próprio infinito. Esses universos então seguem princípios matemáticos como a teoria de tudo, por exemplo. Esses universos, digamos assim, né, já são simplesmente ilimitados. Há um número infinito desse universo, que compõe então um Marineford. Então esses Marineford compõem então um número infinito de si mesmo, que é semelhante a uma recursão. No topo dessa estrutura residem então os próprios Downstreamers. E uma vez que existe uma diferença qualitativa entre os Downstreamers e tudo o mais abaixo deles, os Downstreamers estão infinitivamente acima de toda a estrutura que eles criaram. Vence Oblivion Marvel. Oblivion Marvel é uma das entidades mais poderosas da Marvel, tá? E de fato ela tem o conceito bem absurdo. Oblivion, até mesmo onde sabemos, nunca foi mostrada sua verdadeira forma. Isso fica só no campo da teoria. Mas antes do Omniverso Marvel, tudo na Marvel era Oblivion.
um esquecimento, um vazio completo, sendo então nada e o fora da própria existência. Ele é o grande nada escuro, existindo então além do próprio universo como um todo. Além disso, o Oblivion também está além de todo o tempo e espaço. E na Marvel, quando uma pessoa deixa de existir, ele vai para o próprio esquecimento. O Oblivion, ele é o próprio vazio. E o Pennywise, ele é um ser extradimensional, né? Nascido então no macroverso. Ele existe fora da própria Torre Negra, em um vazio além daquele em que o Maturin reside. O próprio Maturin, então, existe em um vazio que carece da fisicalidade, direção e é anterior tanto ao conceito de tempo, como também a existência do próprio multiverso como um todo. O multiverso que compõe então a Torre Negra, ele é composto de infinitas camadas ou degraus, digamos assim, né? Porque cada uma das quais contém um número infinito de universos que são infinitivamente maiores do que aqueles encontrados no degrau abaixo. E foi afirmado então que o universo inteiro em uma etapa pode então estar contido em um único átomo em uma folha de grama na etapa acima, com essa mesma etapa tendo então um multiverso infinito que está contido em um grão de areia na próxima etapa, e assim por diante. Isso então abrange, também transcende todos os aspectos e também cenários, observado então como mera ficção. Isso também se estende até mesmo como seres como por exemplo Maturin e Pennywise e os reinos além dimensionais. Perde Shallow Vernal. Shallow Vernal vem de um universo de Isekai. Poucos conhecem essa personagem, tá? E essa luta entre esses dois poderia haver uma discussão de quem venceria até que de boa. Eu até pensei em colocar Pennywise como venceria ela, tá? Mas eu meio que fiquei em cima do muro. Mas vamos lá. Shallow Vernal é a manifestação do epílogo em uma história em que ela está no fim de todas as suas possibilidades, com o poder de acabar com todas as suas histórias existentes. Mesmo seu próprio autor não tem ideia de como lidar com ela, já que a sua existência é uma contradição a todos os fenômenos existentes. Vale ressaltar que dentro dessa série dela aí, né, deuses e criadores do mundo são classificados então em vários níveis diferentes com base em seu nível de, entre aspas, onipotência. O onipotente, e além de onipotente, como muitas pessoas usam esse termo, nesse Isekai, ela é apenas uma forma de classificar os vários deuses da série. E ela seria um tipo de Akutosai da vida. Shallow é uma personagem que pode acabar com a história só usando então o epílogo. Shallow Vernal é a manifestação do próprio epílogo em uma história em que ela tem a habilidade de acabar com todos os seres, independentemente de sua transcendência, usando então o próprio epílogo. E na série existe então tantos deuses que podem então criar um número infinito de dimensões superiores, e esses deuses também transcendem infinitivamente essas dimensões superiores. Esses deuses também veem todas as suas criações como nada além de um jogo 2D e transcende também infinitivamente todas as suas criações, incluindo também as dimensões superiores. Esses deuses também percebem que todas as suas criações, incluindo também as dimensões superiores, como iguais, sem diferenças. E esse Deus também transcende essas criações e estão infinitivamente acima dela. Eles são então claramente diferentes na classificação entre o Criador e a sua criação, onde então um Criador está infinitivamente acima da sua própria criação. A Shallow Vernal é a única que pode então acabar com eles. Ela pode então ser descrita como um sistema de manifestação que se manifesta para poder acabar com todas as suas histórias existentes. Por história, ela então se refere a tudo e a todos que existem. No momento que ela aparece, a história entra em seu capítulo final. It poderia vencer? Sim, é lógico que poderia. Como eu falei, eu poderia colocar aqui como ele também poderia vencer ela, porque sim, ele poderia também vencer ela. Seria uma luta muito interessante. Mas o que vocês acham? Vence Godzilla Composite. Essa é uma das versões mais poderosas do próprio Godzilla, se não for a mais poderosa, tá? Ele literalmente é tão forte que é capaz então de matar deuses com seu poder. E com a sua raiva, digamos assim, tal senso de dever do próprio Godzilla, ele já então destruiu todos os deuses do Monte Olimpo. O ataque mais forte dos Zeus não foi suficiente para poder parar completamente o próprio Godzilla, pois ele foi completamente destruído. Quando o Godzilla então foi para o inferno, ele também fez algumas baguncinhas lá, onde ele então destruiu uma montanha divina, que é dita assim então seu poder, que é quase infinito, e a verdadeira forma dessa montanha divina é Deus, cujo verdadeiro é o infinito absoluto. Mesmo Godzilla então estando upado, ele ainda também foi capaz então de usar seu poder para poder resistir à vontade de Deus. Ele também lutou contra a sua versão do espaço, né, com a sua própria respiração. E claro que também no final ele também destruiu um monstro muito parecido com o próprio Yog-Sothoth de Lovecraft, uma entidade absurdamente poderosa. Apesar dos pesares dos poderes imensos, né, que o Godzilla tem, não vejo como Godzilla pudesse atingir o It. Afinal de contas, ele não tem uma
força física em si, um corpo físico em si. Além de que, se compararmos a cosmologia do universo envolvidos, o universo de Stephen King ele é bem maior que o universo de Godzilla, o Monsterverse. Só o fato de conter o Gun da Torre Negra, uma entidade que vê tudo como uma ficção, e que o Witch enfrentou o Gun, e mesmo o Gun não pôde derrotar o Witch sozinho, Godzilla não poderia então fazer nada contra o próprio Pennywise. Perde Overvoid Lurk. Overvoid Lurk é uma entidade narrativa presente tanto no texto quanto também dentro dele. Ele apareceu originalmente em uma cópia Intergalactic número 8, onde então é revelado no final que era então narrador de Wanderlust, tendo então ganho a consciência por meio do próprio texto. Ele aparece então no conto Operação Overmeta, onde então a fundação não ligava para nada, não ligava para autores, nem mesmo para a própria história. Após a extração do livro, ele então se tornou então um documento HTML que está dentro da própria realidade atual da fundação, quanto também na própria nossa realidade, a chamada então a camada alfa. Então, para explicar o quão poderoso é o The Overvoid Lurk, tá? Seria como se fosse uma proposta do próprio Swan SCP-001, o banco de dados. A proposta do Swan somos nós. Sim, a fundação de alguma forma descobriu sobre a nossa existência no site, escritor ou não. Para nós, o SCP-Mythos é totalmente ficção, o que significa que seus infinitos universos, linha do tempo, incontáveis, dimensões infinitas, possivelmente conceitos platônicos, são todos ficções. Isso colocaria até mesmo ele no nível que talvez que autores ou propostas Swans em si seja superior a ele. Talvez. Mas o It a coisa não conseguiria superar não. O Overvoid Lurk não. Vence Mão Vazia. A Mão Vazia é uma das entidades mais poderosas da DC. No início, antes dessa crise toda que a DC tinha, tá? Que está tendo agora, que teve agora em Dark Crisis, a Mão Vazia ela era considerada um conceito absurdamente poderoso. Mas depois que veio essa Dark Crisis, a Grande Escuridão, a Mão Vazia tomou um retcon pela mudança de tudo o que ela representava. Já comentei aqui no canal quando eu falei sobre Dark Crisis, tá? Mas essa entidade é uma personagem absurdamente poderosa. Ela é da Terra 33. Com o tempo foi mostrado então que ela então é apenas uma marionete da Grande Escuridão, mas que é uma entidade de nível crise total. Mas por mais que a Mão Vazia seja tão poderosa, o que de fato é, ela não está e também não seria para o próprio Pennywise em sua potência total. Por exemplo, a Torre Negra, que é o que eu vou usar de base aqui, por exemplo, tá? Contém não apenas as ficções de Stephen King, mas também outras ficções. E o próprio Pennywise também é superior ao seu criador, Stephen King, onde ele é apenas uma marionete perante as várias entidades. Maturin, por exemplo, ele carrega então a Torre Negra de milhões de ficções e universos. E o Pennywise ele é tão poderoso quanto. Perde Yong-Sothoth. Yong-Sothoth ele é a chave. Yong-Sothoth ele é o portão. Yong-Sothoth ele é o guardião do portão. Passado, presente e futuro. Todos são então um em Yong-Sothoth. Dito de todas as outras formas, Yog-Sothoth transcende o tempo como entendemos e também existe simultaneamente em todo o tempo. Dito no livro Através dos Portões da Chave de Prata, Yog-Sothoth também ele é a encarnação definitiva de todos os magos. Todos que estudam então o misticismo e magia são uma das muitas encarnações do próprio Yog-Sothoth. E ao passar do portão da própria chave de prata, pode então aprender isso, conversar consigo mesmo e até mesmo mudar a sua consciência para a própria encarnação diferente conforme desejarem. Yog-Sothoth é um próprio Undergod, que habita os espaços entre os espaços que conhecemos. No entanto, Yog-Sothoth também tem o poder de um reino terrestre, e esse Undergod pode então preencher a lacuna entre dimensões e é frequentemente questionado por aqueles que procuram enfraquecer ou cruzar essas barreiras. Ele então está apenas abaixo do próprio Azathoth. Vence Animus. Como alguns de vocês já sabem, os Animus são um grupo de seres que veem o céu final da DC, o vazio e dentre muitos outros seres da DC como meras coisas pequenas, onde eles também podem destruir tudo como facilmente, como eles quiserem também. E com tanto poder, é óbvio que os Animus estariam então entre os mais poderosos da DC. Nesse caso, não dá para afirmar como os Animus atuam numa luta, afinal eles nunca lutaram em si. Eles seriam um tipo de Zeno, como fosse o Dragon Ball em si, né? Um ser que não luta. O que dá para afirmar é que eles ficam então entretidos com uma TV, vendo todo o entretenimento do universo DC. E para comparar esses dois personagens, de quem venceria, seria então analisar a cosmologia da DC e de Stephen King e o que cada um oferece. E nesse caso, o It a coisa tem bem mais conceito, um conceito bem maior do que os Animus, do que a DC, e é lógico que isso é só uma forma resumida de dizer as coisas. Perde Hyperman. Hyperman é uma das entidades
praticamente iguais ao SCP-3812. Ele é muito poderoso, sendo então um ser que tem um poder entre aspas onipotente. Hyperman vive então num barril. Ele é um mediador que impede o Criador e o Destruidor de lutarem. Esse barril que citei, que ele reside, contém então basicamente um universo, sendo então como nele contém então 3 deuses desses universos. O Criador basicamente é um deus de tudo, onde ele então está acima do próprio Hyperman. Só que tem um porém. Hyperman então consegue então manter o Criador e o Destruidor afastados, onde eles não se encontram. Inclusive, até o momento, a versão mais poderosa, se é que assim eles podem dizer, né, é uma versão alternativa, que é capaz então de matar o próprio Criador e o Destruidor. Resumindo, ele é tipo um SCP-3812, extremamente poderoso e que o Witch não conseguiria vencer, nem mesmo que ele quisesse. Mas e pra você, quem você acha que poderia vencer o Witch, a coisa em sua forma total, seu poder total dos livros? Faça sua lista aqui embaixo, aproveite, concorda ou não concorda com a minha lista aqui, diga os motivos, o porquê, e não perca tempo, se inscreve no canal e confira os links também que eu coloquei aqui na descrição ou no comentário fixado, que eu tenho certeza que você vai ficar muito informado com os livros que eu citei para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.